A intolerância política nas fake news. Como a disseminação de fake news pode contribuir para a intolerância política? A partir desta pergunta, existe a provocação de reflexões e de questionamentos no âmbito da sociedade brasileira atual, pois estamos vivendo o contexto das eleições do ano de 2018, onde existe a disputa dos cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, deputado federal, estadual e distrital. A votação foi realizada simultaneamente em todo o país no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos do segundo turno. O objetivo é analisar o assunto de maneira imparcial. Notícias falsas é um termo para designar notícias fabricadas, comprovadamente falsas, normalmente feitas para prejudicar outras pessoas e muitas vezes com objetivos políticos ou que procurem lucro, conforme conceito divulgado por matéria divulgada pela BBC News em 14 de setembro de 2018. Um estudo realizado em março de 2018 por pesquisadores do MIT mostra que as fake news se espalham 70% mais rápidas do que as notícias verdadeiras. Conforme os dados, uma notícia verdadeira atinge em torno de 1.000 pessoas, enquanto uma fake news pode chegar a atingir de 1.000 a 100.000 pessoas, e nesse caso, se a notícia estiver ligada à política, o alastramento pode ser 3 vezes maior. A pesquisa foi realizada principalmente nos Estados Unidos. Através das divulgações de pesquisas, vemos que a disseminação de notícias falsas, por vezes, envolve sentimentos de ódio, de intolerância, de inveja, indignação cívica, entre outros. Assim, vemos que existe a intolerância política em virtude da divulgação de notícias falsas, incluindo os conceitos de vazio ético, de certo niilismo, individualismo e também a influência das novas tecnologias. Me chamo Andrew André, eu sou professor de jornalismo, do curso de jornalismo da Universidade Positivo, tenho 33 anos, sou jornalista, sou mestre em comunicação, sou doutorando em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. O que é considerado uma fake news? Bom, fake news, eu acho que o primeiro ponto, né, a gente pensando no viés do jornalismo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar a fake news do erro jornalístico. Erro jornalístico sempre existiu, mas ele nunca foi proposital, né? Ou a gente pensa do ponto de vista ético, da ética jornalística, que ele não é algo proposital. Ele é um erro fruto de uma série de elementos. A fake news, ela tem essa diferença e ela ganhou muita notoriedade na era da internet, muito por conta de ser pensada desde o início como algo irreal, né? Como uma construção falaciosa, como um boato. Então essa é a grande diferença entre fake news e o erro jornalístico. Acho que esse é o primeiro ponto. Qual o objetivo de uma fake news? Fake news pode ter uma série de objetivos, né? O primeiro e maior deles é cumprir ou atender a uma série de anseios de determinados grupos sociais. Então, eu posso criar uma fake news primeiro para desconstruir a imagem de alguém ou para reforçar a imagem de quem eu gosto. Acho que esse é o principal objetivo de uma fake news, né? Uma notícia falsa influenciar os rumos de uma eleição? Vamos fazer um paralelo com uma campanha anterior. Teve uma campanha entre Serra e Dilma, foi em 2010, cujo grande tema do começo do segundo turno foi aborto. Né? Vocês devem ser mais novos, talvez não lembrem disso. Mas o que aconteceu? A campanha do José Serra acusou a Dilma de ter feito um aborto, bem na transição do primeiro para o segundo turno, os dois foram para o segundo turno. E a Dilma começou a perder uma porrada de votos e tal por conta disso. Né? Ela dizia que não tinha feito, tal. A gente não chamava de fake news exatamente, né? Isso foi em 2010, não se chamava de fake news isso. Mas aí o que aconteceu? Duas amigas da mulher de José Serra, que fez medicina na USP, se eu não estou enganado, elas disseram que a mulher do Serra fez também um aborto. Havia cometido um aborto, vieram para as redes sociais, falaram, aconteceu isso e tal. E daí a campanha do Serra parou de bater na discussão do aborto. Para Dilma também pareceu que foi conveniente e o tema ficou quieto. Eu não sei dizer se até que ponto esse boato não tivessem surgido essas duas colegas da mulher do José Serra, se isso não teria decidido a eleição, né? Eu acho que numa eleição que a gente vai ter hoje, que nem essa de hoje, que a gente vai ter diferença, talvez a gente tenha uma diferença mínima. Em 2014 a gente teve uma diferença de 2 milhões de votos apenas, né? Entre quem ganhou e quem não ganhou. Eu acho que pode decidir sim, tá? Eu acho que pode decidir, especialmente nesse clima de polarização política que a gente tem, né? O antipetismo, por exemplo, é muito forte hoje. Então, se eu pego e coloco lá que o candidato estuprou uma criança de 11 anos, ou tem uma ótima, né? Que ele cancelou uma aula na USP para comemorar a queda das Torres Gêmeas, né? Essa é uma fake news que rolou bastante a respeito do Haddad também. Então, quer dizer, se eu tenho esse tipo de percepção, né? Se eu acredito nisso, né? Esse é o meu voto, por mínimo que seja, né? A parcela da população que vai ter o voto mudado por conta disso, eu acho que interfere sim. Especialmente quando a gente pensa numa eleição de um universo de 140 milhões de eleitores, em que há uma diferença de 2 milhões de votos. Né? Então, eu acredito que decida sim,
Eu acredito que a gente vai passar por um processo ainda de reconfiguração, de compreensão do que é isso. A minha esperança para a área do jornalismo, né, puxando o peixe para o meu lado, é de que aconteça como aconteceu nos Estados Unidos, né? Então o New York Times teve um aumento substancial de assinaturas depois da eleição do Trump, né, por conta desse aspecto das próprias fake news, né? Então o jornalismo lá pelo menos ganhou fôlego de novo, né, por conta disso. Eu acho que aqui no Brasil é muito mais difícil fazer jornalismo que nos Estados Unidos, né, porque primeiro porque as pessoas não leem tanto como lá, segundo porque as pessoas talvez não estejam interessadas em trabalhar com a lógica do esclarecimento, como você me perguntou lá atrás, mas eu tenho uma esperança assim de que a gente volte a ressignificar, reconfigurar a área, né, que as pessoas percebam novamente o quanto informação de qualidade, enquanto informação importante, seja importante no dia a dia das pessoas, né? Renan Colombo, eu sou jornalista, professor de jornalismo e hoje estudo no meu projeto de doutorado Fake News. Boa noite, professor. Nós estamos fazendo trabalho sobre fake news, então nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor. A disseminação de notícias falsas pode gerar intolerância política? Sem dúvida, sem dúvida. Já havia uma preocupação muito grande com o efeito dos algoritmos de distribuição de conteúdo das redes sociais. Então, a gente recebe aí menos de 10% do que a nossa rede social produz no Facebook. Há um recorte, um filtro. E quem faz esse filtro é o algoritmo. E esse algoritmo funciona de acordo com as nossas preferências. Então, quanto mais eu me relaciono com uma determinada página, mais eu vou receber o conteúdo daquela página. E a mesma coisa vale para os usuários. Isso acaba criando uma espécie de bolha ideológica. Você consome mais informações que têm afinidade com o que você pensa e, em contrapartida, a ferramenta te apresenta mais informações com esse perfil. De repente, você está numa bolha. Aconteceu comigo, por exemplo, às vésperas do primeiro turno. As pessoas que estavam no meu círculo social, todas falavam em votar em um determinado candidato. Eu falei, olha, ele vai fazer muito mais votos do que a pesquisa eleitoral indica, porque, veja, tá todo mundo votando nele. Aí no final não, ele fez uma votação compatível com o que as pesquisas indicavam, porque eu estava restrito a essa bolha. Então, digamos que a intolerância política ela já é potencializada pela estrutura das redes sociais de internet per si, antes de a gente falar de fake news. E com fake news isso se intensifica ainda mais. As fake news acabam por criar uma caricatura excessivamente negativa de um determinado candidato ou uma caricatura excessivamente positiva de outro candidato e elas tendem a polarizar. Uma das características da fake news é serem sensacionalistas. Então, dificilmente você vai encontrar uma fake news que dá uma notícia equilibrada sobre alguém dentro do contexto político. Existe a chance de uma notícia falsa influenciar os rumos de uma eleição? A tarefa de medir o impacto eleitoral de uma notícia sobre o eleitor é muito difícil. Os estudos de comunicação, de política e da área híbrida, que é a comunicação política, buscam se dedicar bastante a isso. Para a gente ter certeza sobre o que motivou um eleitor a votar, só a gente chegando para ele e perguntando no instante seguinte à urna, olha, por que você votou nesse determinado candidato? Se ele mencionar uma notícia falsa, aí a gente pode fazer uma inferência de que de fato ele foi influenciado por aquilo.